Patriotas, na semana passada vocês viram a vitória. Hoje vão entender como ela aconteceu, minuto a minuto. A data é 29 de abril de 1945, no Vale Escuro do Rio Taro, norte da Itália. A guerra estava sendo decidida em silêncio. O som de botas alemãs marchando na lama misturava-se com o rangido de carroças puxadas por cavalos famintos. O cheiro de diesel queimado pairava no ar frio. Fileiras de soldados da Wehrmacht, curvados sob o peso de mochilas vazias, moviam-se pela escuridão como fantasmas derrotados. Mas eles não sabiam que estavam sendo observados. Do outro lado do vale, escondidos nas ruínas de uma fazenda italiana, estavam os homens que Berlim havia garantido serem incapazes de travar uma guerra moderna. Soldados vindos de um país tropical, a milhares de quilômetros de distância, que supostamente não sabiam operar máquinas, que congelariam no primeiro inverno europeu, que fugiriam ao primeiro tiro. Os brasileiros. Durante 6 meses, a propaganda nazista havia ridicularizado a força expedicionária brasileira. Jornais alemães os chamavam de macacos de farda, índios perdidos e carregadores de mala dos americanos. Oficiais da Wehrmacht riam quando ouviam que o Brasil havia mandado tropas para a Europa. Mas naquela manhã, no frio cortante dos Apeninos, enquanto a 148ª Divisão de Infantaria Alemã tentava escapar do cerco aliado, a piada estava prestes a virar tragédia para os alemães. O general Otto Fretter Pico, comandante da divisão, tinha lutado na França, na Rússia e na África. Ele era veterano de 3 frentes de batalha, condecorado com a Cruz de Ferro, um prussiano da velha guarda que acreditava na superioridade tática germânica. Mas ele estava prestes a cometer um erro que mudaria sua vida e envergonharia o Terceiro Reich para sempre. Ele estava prestes a se render aos brasileiros. Se você acredita que guerras são vencidas apenas por tanques e aviões, digite 1 nos comentários agora mesmo. Se você acha que às vezes a vitória vem da inteligência, da coragem e da pura teimosia de soldados subestimados, aperte o botão de curtir agora. E não esqueça de se inscrever, porque a história que você está prestes a ouvir vai virar tudo o que você sabe sobre a Segunda Guerra de cabeça para baixo. Em 1945, o Terceiro Reich que Hitler prometeu duraria 1000 anos, estava morrendo aos pedaços. No leste, o Exército Vermelho Soviético avançava como um rolo compressor de aço, esmagando divisões inteiras. No oeste, americanos e britânicos cruzavam o rio Reno em direção ao coração da Alemanha. E na Itália, esquecida pelos holofotes da história, uma campanha sangrenta e brutal empurrava os alemães montanha acima, vale abaixo, em uma retirada desesperada. A 148ª Divisão de Infantaria era uma unidade de elite, ou pelo menos tinha sido. Seus soldados haviam lutado na campanha dos Balcãs, defendido a linha gótica contra ataques aliados por meses. Mas agora, em abril de 45, eles estavam quebrados. Não havia mais combustível para os caminhões. 80% da logística da Wehrmacht dependia de cavalos, e os cavalos estavam morrendo de fome. Soldados marchavam descalços, porque não havia couro para consertar botas. A ração diária consistia em 200 gramas de pão preto duro, e se tivessem sorte, um punhado de cevada queimada, fingindo ser café. O general Fretter Pico sabia que a guerra estava perdida, mas ele ainda tinha orgulho. Ele ainda acreditava que sua divisão, composta por 12.000 homens treinados, experientes e disciplinados, poderia romper o cerco aliado e escapar para o norte, em direção à Alemanha. O plano era simples: mover-se rapidamente pelo Vale do Pó, evitar confrontos diretos e atravessar as linhas aliadas antes que elas se fechassem completamente. Mas havia um problema. Os brasileiros estavam no caminho.
Freter Pico leu os relatórios de inteligência com ceticismo. A Força Expedicionária Brasileira, diziam os documentos, era composta por 25 mil homens, equipados pelos americanos, mas com moral e treinamento questionáveis. Seu comandante, o Marechal João Batista Mascarenhas de Moraes, era um veterano respeitado, mas seus soldados eram, na visão alemã, amadores. Eles não aguentarão uma ofensiva coordenada, disse Freter Pico ao seu Estado-Maior. Vamos passar por eles como uma faca quente atravessa a manteiga. Ele não sabia que os brasileiros já tinham outros planos. Enquanto os alemães se preparavam para a fuga, a Força Expedicionária Brasileira estava executando uma das manobras táticas mais ousadas da campanha italiana. Unidades de reconhecimento brasileiras, movendo-se em jipes Willys modificados, haviam mapeado cada estrada, cada trilha de montanha, cada ponte destruída no vale. Eles sabiam exatamente para onde os alemães estavam indo e estavam esperando. Foi criada porque submarinos alemães afundaram navios brasileiros. Entre fevereiro e agosto de 1942, submarinos do tipo U-Boot afundaram 33 navios mercantes brasileiros, matando 600 civis. O Brasil não tinha escolha. Declarou guerra ao eixo. Mas declarar guerra e lutar guerra são coisas completamente diferentes. O Brasil não tinha um exército moderno, não tinha indústria bélica, não tinha experiência em combate desde a Guerra do Paraguai, 70 anos antes. Então o governo brasileiro fez um acordo com os Estados Unidos. Tropas brasileiras iriam para a Itália, mas seriam equipadas, treinadas e transportadas pelos americanos. Em troca, o Brasil permitiria que os Estados Unidos construíssem bases aéreas no Nordeste fundamentais para controlar o Atlântico Sul. Entre julho de 1944 e fevereiro de 1945, 25 mil brasileiros embarcaram em navios de guerra rumo à Itália. Muitos nunca tinham visto neve. Alguns nunca tinham saído de suas cidades. Vinham do Rio de Janeiro, de São Paulo, de Minas Gerais, do Rio Grande do Sul, do Nordeste. Brancos, negros, mulatos, descendentes de italianos, alemães, japoneses. Um exército completamente miscigenado, algo que chocava tanto os americanos quanto os alemães. Os americanos tinham um exército segregado. Negros não podiam lutar ao lado de brancos. Na Força Expedicionária Brasileira, um sargento negro podia comandar soldados brancos, e comandava. Isso era incompreensível para a mentalidade racial nazista. Quando chegaram à Itália, os brasileiros foram recebidos com desprezo pelos próprios aliados. Oficiais americanos duvidavam que eles fossem capazes de lutar. Os britânicos os ignoravam. Os alemães riam. Mas os brasileiros tinham algo que ninguém esperava. Eles tinham raiva. Raiva pelos navios afundados. Raiva por terem sido subestimados. Raiva por estarem longe de casa, congelando em montanhas europeias, lutando a guerra de outras pessoas. E eles tinham a cobra fumando. O símbolo da Força Expedicionária Brasileira era uma cobra verde com um cachimbo na boca, soltando fumaça. Vinha da expressão popular: é mais fácil uma cobra fumar do que o Brasil entrar na guerra. A cobra fumou e ela mordeu. Os comandantes brasileiros estavam fazendo cálculos. Eles tinham uma vantagem que os alemães não imaginavam: inteligência. Patrulhas de reconhecimento brasileiras haviam capturado documentos alemães, interrogaram prisioneiros, interceptaram comunicações de rádio. Eles sabiam que a 148ª Divisão estava se movendo para o norte, e eles sabiam que havia apenas 3 rotas possíveis. O coronel Florencio de Abreu e Silva, comandante do 1º Regimento de Infantaria,
Estudou os mapas por horas. Ele era um oficial meticuloso, treinado na escola de comando e Estado-Maior do Exército. Não era um gênio brilhante, era simplesmente competente. E competência na guerra vale mais que genialidade. Ele fez o que qualquer oficial competente faria. Bloqueou as 3 rotas. Unidades brasileiras foram posicionadas em Fornovo, de Taro, Coléquio e Parma. Não eram emboscadas espetaculares. Eram posições defensivas sólidas, apoiadas por artilharia americana de 105 milímetros e tanques leves Stuart. Os brasileiros não precisavam destruir os alemães. Só precisavam segurá-los até que outras unidades aliadas fechassem o cerco. Mas Freder Pico não sabia disso. Na manhã de 28 de abril, a divisão alemã começou a se mover. 12.000 homens, 4.000 cavalos, 80 canhões, milhares de veículos. Uma coluna gigantesca que se estendia por quilômetros. Eles avançaram pela escuridão, confiantes de que os brasileiros não seriam capazes de detê-los. Foi o último erro de Otto Freder Pico. Reorganizaram-se e tentaram flanquear a posição brasileira, mas onde quer que se movessem, encontravam mais brasileiros. Foi quando Freder Pico percebeu a verdade terrível. Ele não estava rompendo um cerco fraco. Ele estava preso em uma armadilha. As comunicações de rádio alemãs começaram a ficar desesperadas. Unidades relatavam emboscadas em todas as direções. A artilharia brasileira, guiada por observadores avançados, começou a despejar granadas sobre as colunas alemãs com precisão assustadora. Os alemães tentaram contra-atacar, mas suas próprias armas estavam falhando. Falta de munição, falta de combustível, falta de moral. Ao meio-dia, a divisão alemã estava completamente cercada. Freder Pico reuniu seus oficiais em uma igreja destruída. O debate foi tenso. Alguns queriam lutar até a morte. Outros sugeriram render-se aos americanos, não aos brasileiros. Não podemos nos render a eles, disse um coronel da SS capturado junto com a divisão. Eles são inferiores. É humilhante. Freder Pico olhou para o mapa, olhou para seus homens, olhou para a realidade. Não temos escolha, disse ele. O coronel Florencio leu a carta. Não sorriu, não comemorou. Apenas respondeu com 3 palavras: rendição incondicional, imediata. Horas depois, o general Otto Freder Pico, vestindo seu uniforme completo, condecorado com a Cruz de Ferro, caminhou lentamente até a posição de comando brasileira. Ele esperava ser recebido com triunfalismo, com insultos, talvez até com violência. O que ele encontrou foi silêncio profissional. Os oficiais brasileiros cumprimentaram-no com frieza militar. Não havia ódio, não havia desprezo. Apenas o cansaço de homens que haviam lutado por meses em montanhas geladas e agora viam o inimigo finalmente derrotado. Freder Pico entregou sua pistola Luger. O coronel Florencio aceitou-a, colocou-a sobre a mesa e disse: seus homens serão tratados de acordo com as convenções de Genebra. E foram. Ao longo dos 2 dias seguintes, 14.779 soldados alemães e italianos fascistas se renderam à Força Expedicionária Brasileira. 4.000 cavalos, 2.500 viaturas, 80 canhões de diversos calibres, montanhas de munição. Foi a maior rendição de uma divisão alemã inteira a qualquer força aliada durante toda a campanha da Itália, e havia acontecido aos brasileiros. Os soldados alemães foram levados para campos de prisioneiros improvisados. Eles esperavam o pior. A propaganda nazista havia dito que os aliados torturavam prisioneiros, que os brasileiros, especialmente, eram selvagens. O que eles encontraram foi algo que quebrou suas mentes condicionadas pela ideologia nazista. Eles viram sargentos negros comandando soldados brancos. Viram soldados de todas as cores comendo da mesma panela, rindo juntos, dividindo cigarros. Um prisioneiro alemão
Capturado pelos historiadores décadas depois, descreveu o momento em que viu um soldado negro brasileiro distribuindo comida. Eu estava preparado para ser executado. Em vez disso, me deram feijão, arroz e carne. Comida quente, mais comida do que eu tinha visto em meses. E o homem que me serviu era negro, e ele sorriu para mim. A humanidade casual dos brasileiros era incompreensível para soldados criados na doutrinação racial do Terceiro Reich. Eles foram ensinados a acreditar em hierarquias biológicas, que algumas raças eram naturalmente superiores, que disciplina militar dependia de pureza racial. Mas ali, diante deles, estava um exército miscigenado, desorganizado aos olhos germânicos, que os havia derrotado completamente. Não foi apenas uma derrota militar, foi uma derrota ideológica. Rendida a um exército sul-americano, era impensável. Joseph Goebbels, o ministro da propaganda, tentou suprimir a história. Ordens foram enviadas para que a imprensa alemã não mencionasse a rendição. Nos relatórios oficiais, a 148ª Divisão simplesmente deixou de existir. Mas os aliados não tinham essa vergonha. Jornais americanos publicaram fotos de soldados alemães marchando em fila, vigiados por brasileiros. A imprensa britânica comentou com surpresa: as tropas brasileiras, subestimadas por meses, provaram ser mais eficazes do que qualquer previsão. No Brasil, a notícia foi recebida com explosão de orgulho nacional. O país que sempre foi visto como periférico, atrasado, incapaz de guerras modernas, havia capturado um general nazista. A cobra fumando havia mordido, e a mordida doeu. Apesar de ter sido a maior captura de prisioneiros feita por forças brasileiras na história, a Batalha de Fornovo de Taro foi rapidamente esquecida. Quando a guerra acabou, os holofotes se voltaram para eventos maiores. O dia D, a Batalha de Berlim, Hiroshima. A Força Expedicionária Brasileira voltou para casa em silêncio. Não houve desfiles grandiosos. Não houve reconhecimento nacional imediato. Muitos veteranos voltaram para suas cidades e nunca mais falaram sobre a guerra. O general Otto Fretter Pico passou anos em campos de prisioneiros. Depois da guerra, voltou para a Alemanha, escreveu suas memórias e morreu em 1966. Em seus escritos, ele admitiu: subestimamos os brasileiros. Foi o maior erro que cometemos. Hoje, em Fornovo de Taro, há um pequeno monumento. Poucos turistas param para lê-lo, mas está escrito em italiano e português. Aqui, a Força Expedicionária Brasileira provou que coragem não tem nacionalidade. A lição de Fornovo não é apenas sobre táticas militares ou estratégia. É sobre subestimação, é sobre preconceito, é sobre como impérios poderosos podem cair porque se recusam a respeitar aqueles que consideram inferiores. A Alemanha nazista perdeu a guerra por muitas razões, mas uma delas foi simples arrogância. A crença de que eles eram melhores, mais inteligentes, mais fortes. E os brasileiros, com seus jipes remendados, seus uniformes emprestados e sua mistura caótica de raças, provaram que essa crença era uma mentira. A cobra fumou, e ela nunca será esquecida. Obrigado por assistir.